Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 16, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, dando sequência. Hermínio Miranda ele nos diz assim: mas o diálogo prossegue. Suponhamos já ter sido possível identificar o núcleo principal do problema. É preciso que o doutrinador, mediante a manifestação através do campo vibracional do médium, é preciso que o doutrinador ele fique atento aos cacoetes, aos trejeitos, enfim. O doutrinador precisa ter sensibilidade para captar através de uma palavra, através, por que não, de uma sílaba, através de um movimento que ele faz. Então, suponhamos já ter sido possível identificar o núcleo principal do problema daquele indivíduo. Já descobrimos as razões fundamentais do seu drama. Não obstante, muito falta ainda para dissolver e dispersar aquele núcleo doloroso. Mesmo com tudo isso presente à sua consciência, ele ainda insiste em racionalizar a seu jeito o quadro que se lhe apresenta, continua a submetê-lo aos seus próprios juízos e a invocar o seu direito à cobrança. Já discutimos alguns aspectos teóricos dessa questão. Teoricamente, sim, ele pode cobrar, não que não tenha o direito assegurado nos códigos divinos, porque a ideia de direito implicaria talvez a da impunidade. Não sei se os juristas que me lê concordam com isto, mas parece que não podemos ser punidos por exercer uma ação que o direito nos assegura. É claro que não falo aqui nos direitos humanos, em perfeita imitação dos conceitos superiores do direito cósmico, do qual conhecemos as primeiras letras. Creio que se Deus me assegurasse o direito de cobrar impunemente, pela vingança, uma falta cometida contra mim, sua lei não teria sido muito melhor do que a nossa. Não obstante, tanto numa como noutra existe a ideia básica da reparação. A sociedade humana tenta a reparação pelos caminhos da punição, a divina pela regeneração. O criminoso terreno deve pagar pelo que fez, independentemente do que acontece com aquele a quem ele prejudicou. A lei humana não toma conhecimento da sobrevivência do espírito. A lei divina pede do ser, através de sua própria consciência, que ele se recomponha perante a sua vítima. Ante a lei humana, a prisão ou a indenização redime o criminoso. A lei divina vai adiante. Ele pede a reconciliação, mesmo que, em face dos códigos terrenos, ele esteja quite
Por outro lado, a lei humana não leva em conta o fato de que o homem sofre justamente aquilo que está nos seus compromissos kármicos, respondendo por desatinos cometidos, e se não colocamos um ponto final nessa espiral de horrores, ela continuará a abrir-se para baixo e para o futuro, cada vez mais dolorosa e ampla. Dessa forma, não haveria direito líquido e certo de cobrarmos nós mesmos as faltas cometidas contra nós, pois que direito é esse que reabre o ciclo da culpa e nos obriga a pagar aquilo que consideramos simples reparação? Mas como explicar tudo isso de forma convincente ao espírito tumultuado pela paixão de vingança? Como iremos mostrar-lhe a falácia da sua filosofia da reparação? Em muitos casos ele já está convencido dessa realidade, ou seja, a de que, exercendo a vingança por suas próprias mãos, ele se inscreve novamente como culpado no tribunal divino, no tribunal invisível da sua própria consciência. Não importa, ele quer cobrar a si mesmo. Quando chegar a hora da dor, ele alcançará com as suas responsabilidades e as sofrerá, diz ele com prazer, porque pelo menos terá saciado seu rancor. Não sabe ele, porém, que o rancor não se satisfaz nunca, muito menos pelo caminho do sofrimento alheio. Por mais absurda que pareça a tese ao vingador, o seu ódio somente se estanca e somente o libera da sua própria dor, pelo perdão, sacudido pela tormenta das suas paixões. Ele nem percebe que também sofre e que continua retido indefinidamente no processo que ele próprio criou. Se conseguirmos despertá-lo para essas verdades, estaremos começando a ajudá-lo. Nem sempre lhe adianta uma bela pregação moral sobre as virtudes teológicas do perdão. Ele não se mostrará sensível ao apelo enquanto não se convencer de que isso é uma realidade irresistível que o interessa pessoalmente. Olha para você ver que interessante. Então, às vezes basta uma pergunta bem colocada no momento oportuno. Acha ele, por exemplo, que com mais um século ou dois de rancor vai conseguir o que não conseguiu em 2 ou 3. Pretende continuar preso à roda viva da aflição. Por enquanto? Por quanto tempo? Não está cansado? Não deseja experimentar ao menos um pouco de paz? Pare e reflita, medite, procure encarar o processo com objetividade e sangue frio, como se estivesse apreciando um caso, não o seu caso, porque manter 2 espíritos amarrados, vida após vida,
revezando-se nas posições de perseguidor e perseguido. Além do mais, a vítima às vezes se lhe escapa irrevogavelmente das mãos pelo próprio sofrimento que lhe é infligido, pelo despertamento de seu espírito, pelo esforço que faz em ajudar-se perante as leis divinas. E então o perseguido não terá mais como atingi-lo, poderá ainda insistir em persegui-lo indiretamente através de seres que são raros, mas isto é uma vingança frustrada e o satisfaz ainda menos do que a outra. Ao longo do tempo, ele ficará falando sozinho na alienação da sua vingança, sem objeto. Um dia despertará, afinal, para retomar a sua caminhada. E por que esperar tantos desenganos, se esse dia pode ser hoje? Agora, é lógico. Por que esperar tanto tempo, se esse dia pode ser hoje, pode ser agora? Mas é preciso entender que tanto o mal, eu não sei se você já parou para pensar no que eu vou dizer agora, tanto o mal quanto o bem são imperceptíveis. Tanto o mal quanto o bem são fatores que brotam de uma hora para outra, sem que, ao menos, esperemos. É muito imperceptível, é muito sutil a ação do bem, o sentimento do bem, o sentimento, a ação do mal é muito imperceptível. Por mais que já tivemos oportunidade de, em outros vídeos, dizer, torno a repetir, porque faz parte da conclusão, né, dessa leitura. Mas não foi Deus que criou o mal. E eu posso dizer para você que não foi Deus quem criou o mal, não foi o demônio, não foi o diabo, não foi o Satanás. Porque, na verdade, o demônio, o Satanás e o diabo não existem. Isso tudo é mitologia. Apenas Deus existe, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. De forma que o mal é criação nossa. O mal é o amor que se corrompeu. O mal é o amor que se extraviou. O mal é obra nossa. O mal não é de natureza de Deus. O dia que Deus construir, o dia que Deus praticar o mal, ou melhor, o dia que Ele criar o mal, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus é imparcial. Deus é o amor incondicional. Então o mal é de natureza nossa.
devido ao orgulho, a inveja, o ciúme e o egoísmo. Nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos mal, justamente pelo fato da inveja e também da vulnerabilidade entre meio à erraticidade. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Orai e vigiai. É necessário orar. Você me desculpa, mas é efeito de remédio para dormir, para descansar a cabeça. Então vem o sono. Mas o orai e o vigiai. Muitas pessoas pegam o terço e ali começam a contar. Se sentam, outros se ajoelham e ali horas e horas repetindo Pai Nosso, Ave Maria e Santa Maria. Se soubessem que há uma outra forma de se conectar com Deus, além que aquela que é indo de encontro aos necessitados. Obviamente, deixariam de lado o terço. Aí muitas pessoas podem dizer: mas que mal há em rezar o terço? Nenhum. Então, mas se não há mal nenhum, mas acontece que, vejamos, tudo progride, tudo evolui, tudo evolui. Agora, só há evolução onde há progresso, e só há progresso onde há evolução. Então, se a pessoa se apega apenas ao verbal, é natural que ele vai conseguir algo, mas não tão bem claro e objetivo, conforme aqueles que, em vez de ficar ali no maquinal, no repetitivo, no verbal, saem à luta. É necessário raciocinar. Por que é necessário raciocinar? Porque nós somos seres dotados de inteligência. E por esse motivo é preciso raciocinar com bom senso. O próximo tema: linguagem enérgica. Mas para o próximo dia, próximo vídeo.